Quinta e última parte, vou falar rapidinho sobre os receptores associados a canais iônicos e vou dar uma breve pincelada em algumas vias específicas, como a via de MAP-quinase, a via de Wnt e a via de Notch. Sobre os receptores associados a canais iônicos, a gente sabe que as células têm muitos canais iônicos e eles são ativados por diversos mecanismos. Aqui, nesses 3 ou 4 slides, eu vou falar apenas sobre os canais que se conectam a ligantes, que são as moléculas sinalizadoras. Então, no caso dos receptores associados aos canais iônicos, a proteína receptora se conecta a um ligante ou molécula sinalizadora e essa ligação ligante e receptor altera a forma dessa proteína. O que é interessante, essa proteína é o próprio canal iônico, então a alteração da sua forma permite que os íons transitem livremente, de dentro para fora ou de fora para dentro na célula, através da ligação entre o receptor e um ligante. Esse tipo de sinalização é muito comum, principalmente no sistema nervoso. Então, as células neurais, por exemplo, os neurônios, produzem os ligantes e liberam através do seu terminal nervoso. Esses ligantes entram na fenda sináptica e vão encontrar os receptores, que são os canais iônicos. A ligação dessas moléculas sinalizadoras com seus ligantes até alteram a conformação desse receptor, promovendo a abertura de um canal e a passagem dos íons. Geralmente, a entrada ou saída desses íons promove uma alteração no potencial de membrana da célula-alvo, e isso vai ajudar a levar a sinalização adiante. Esse tipo de sinalização, principalmente no sistema nervoso, pode ativar 2 tipos de sinapse, uma sinapse excitatória e uma sinapse inibitória, por exemplo. No caso das sinapses excitatórias, o receptor se liga à molécula sinalizadora, altera sua conformação e forma um canal de passagem, por exemplo, do íon sódio. O sódio dentro da célula vai ajudar a despolarizar a membrana, ou seja, pode trocar levemente o potencial de membrana dessa célula, ou pode até mesmo trocar de uma forma drástica, ativando um potencial de ação. Isso é uma sinapse excitatória. Em contrapartida, uma sinapse inibitória começa da mesma forma. Existe a conexão de um ligante com o seu receptor, isso muda a conformação do receptor e estimula a passagem de íons, por exemplo, no caso, o íon cloreto. O influxo de cloreto aumenta o potencial da célula, por exemplo, ela polariza a membrana ainda mais. Esse aumento na polarização faz com que a despolarização se torne mais difícil. Por isso, ela é chamada de uma sinapse inibitória, porque aumentando a polarização, a chance de despolarização ou até mesmo um potencial de ação é mínima. Em todos os casos, nos 2 casos, existe a conexão de um ligante com o receptor, esse receptor se torna ativado, muda a sua conformação e ele, por ser um canal, abre e dá passagem para os íons. Falar de 3 vias de sinalização muito comuns na biologia celular: a via de MAP-quinase, a via de Wnt e a via de Notch. A via de MAP-quinase, ou ERK, significa Mitogen Activated Protein Kinase. Então, o que acontece nessa via de sinalização? Aqui eu trouxe um vídeo onde essa via de sinalização vai ser ativada através de um receptor tirosina quinase, que nós já explicamos nessa aula. Então, os monômeros se conectam ao fator de crescimento, por exemplo, se tornam dimerizados, se autofosforilam no domínio tirosina e essa fosforilação vai
promover a interação com aquelas proteínas que têm o domínio SH2, como o GRB nesse caso. GRB ativada consegue interagir com o SOS. SOS se torna ativado e é um GEF de Ras, ou seja, um fator de troca de guanina. O que ele faz? Troca o GDP pelo GTP e mantém Ras ativada. Ras ativada, ligada ao GTP, interage com outras proteínas, como por exemplo RAF, que é uma efetora. RAF inicia uma cascata de fosforilação, ativando a MEC, e MEC vai fosforilar a ERK, e nesse caso, ERK vai ativar um heterodímero formado por fos e jun. Esse heterodímero é um fator de transcrição que vai migrar para o núcleo, lá ele vai interagir com outras proteínas e vai promover a transcrição de genes, como por exemplo genes relacionados com a proliferação. Ras continua ativada enquanto estiver ligada a um GTP e vai continuar a sua interação com o RAF, ativando essa cascata de fosforilação intracelular. A partir do momento que acontece a troca do GTP pelo GDP, Ras então vai se tornar inativada. Ras inativada então se torna ligada a um GDP, volta ao seu estado inativo, pronto para ser reativado novamente na presença de outro ligante com seu receptor e ativação de uma cascata intracelular. A via de Wnt é uma via muito comum e muito importante durante o desenvolvimento. Ela foi descrita por 2 grupos de pesquisa ao mesmo tempo. Então, esses 2 grupos deram nomes diferentes a essa molécula. Um grupo chamou de INT1 e o outro chamou de wingless, porque eles perceberam que a alteração na via de Wnt promovia moscas sem asas. Esses grupos, então, em vez de ficarem brigando eternamente, decidiram juntar forças e criaram um nome novo para a mesma molécula. Então, eles juntaram o nome de INT com wingless e a via passou a se chamar Wnt. A via de Wnt é uma via muito conservada e ela é responsável por controlar eventos como determinação celular, migração, polaridade, especialização neural, organogênese durante o desenvolvimento, renovação de células-tronco e assim por diante. Alterações na via de Wnt causam problemas importantes. Por exemplo, alguns tumores aparecem por conta de alteração na via de Wnt. Essa alteração pode provocar defeitos na formação do esqueleto, defeitos do nascimento de forma geral, mas principalmente aqueles voltados ao fechamento do tubo neural, como a formação de espinha bífida. A via de Wnt geralmente é mantida inativada dentro da célula. Nesse caso inativado, o receptor Frizzled não interage com o ligante Wnt. Nessa situação, existe um complexo de proteínas, como a PC, axina, GSK3 e CK1, que se ligam à beta-catenina e formam um complexo chamado de complexo de destruição. Nesse complexo, a proteína BTRCP, que é uma ubiquitina ligase, marca a beta-catenina para a degradação pelo complexo proteassoma. Uma vez que a beta-catenina é degradada, ela não migra para o núcleo e não interage com outras proteínas, fazendo com que a inibição da expressão gênica seja mantida. Isso é constante. A célula prefere manter a via de Wnt desligada porque a ativação da via de Wnt causa muitas alterações. A ativação acontece pela ligação do ligante Wnt com o receptor Frizzle mais o seu correceptor, que é o LRP. Essa interação ativa uma proteína chamada de Shevold, que é uma proteína modular. Essa proteína inibe o GSK3 e destrói o complexo de destruição. Assim, a beta-catenina não é marcada e consegue migrar para o núcleo. Migrando no núcleo, ela age como um coativador, interage com as outras proteínas como TCF e LEF, que são os fatores de transcrição, e são capazes, então, de ativar a transcrição de genes importantes. Os genes geralmente ativados para essa via são MYC
e a ciclina D1, estimulando a proliferação celular. Alterações na via de Wnt provocam problemas graves no desenvolvimento embrionário. Aqui nós temos o desenvolvimento normal dos embriões de xênopos. E aqui nós temos alterações no embrião de xênopos, onde a via de beta-catenina, ou a via de Wnt, foi perturbada. Aqui nós conseguimos ver claramente a duplicação do eixo dorsal, promovendo a síntese e o desenvolvimento de duas cabeças nesse embrião. Por fim, a via de Notch, também importante via do desenvolvimento, bastante conservada e muito utilizada na comunicação célula a célula a curtas distâncias. Esse tipo de sinalização é a sinalização justácrina. A via de Notch interfere em atividades celulares como proliferação, morte celular, determinação de destino celular, ativação de programas de diferenciação e renovação. Os receptores de Notch são grandes proteínas transmembrana e têm passagem única pela membrana plasmática. Tem um domínio extracelular que se conecta ao ligante e uma porção especializada intracelular que vai sofrer clivagem. A interação do ligante com o receptor interage a clivagem do receptor de Notch pela proteinase ADAM. A porção Notch intracelular, ou NICD, se encontra livre no citoplasma e pode se translocar até o núcleo, onde vai iniciar a interação com as proteínas ligantes de DNA, como o CSL. E aí vão ativar a síntese de novos genes e proteínas.